Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui, honrado em estar aqui, né, participando dos 50 anos da fisioterapia e hoje, né, sendo o nosso dia. Então, mais ainda, estar feliz, né, de ver esse crescimento da nossa área e fazer parte, né, dessa evolução, fazendo parte do CREFIT. Então, obrigado ao pessoal da comissão, ao presidente do CREFIT. E aí, eu estava escutando a palestra dos dois anteriores, né, doutor Felipe, doutor Rogério. E assim, eu vejo que tem muitos jovens aqui, né? E aí eu fico pensando, a gente está falando um pouco da parte de... contando um pouco do passado ao futuro aqui, né? Em relação a cada área que a gente está especificando. E eu vejo que, quando a gente começa a pensar em 50 anos, é um número assim, parece que é muito, mas... e ver quanto essa fisioterapia cresceu, né? E como a gente que está pegando a parte já quase desde o início, eu, lógico, no início não, mas assim, eu já passei bem da metade, a gente consegue mensurar quanto que ela está melhorando e ela está cada vez melhor, né? A gente que é professor universitário também, a importância que a gente tem de estar formando, né, cada mais profissionais melhores, porque vai ser o nosso futuro. Eu vi a palestra do professor Rogério, o vídeo do senhor Francisco, né? É bonito, mas ao mesmo tempo que é bonito, eu que estava ali, né? Como eu já passei quase da metade, a gente fica meio, sei lá, desesperado, porque eu já imaginei, eu que sou da fisioaquática, eu sentado lá no balneário, em Águas de Lindóia, dando um depoimento da minha vida, né? Deus me livre. Então, vamos lá. É bonito, lógico que é, mas assim a gente começa a meio que se espelhar nesse processo. Então, que bom que nós, cada vez mais, vamos evoluir dentro da fisioterapia, e aqui vou falar da fisioaquática, para que a gente consiga ter melhores profissionais, né, e com maior qualidade de tratamento e eficácia para os nossos pacientes, dando o quê? Uma melhor qualidade de vida para a gente, né? Isso que é o mais importante. Então, quando a gente fala de fisioaquática, dentro desses 50 anos, nós temos muita terminologia diferente. Então, cada um usa uma terminologia. Então, como a gente está num simpósio, vamos falar da nomenclatura um pouco mais atual em relação. Então, hoje a gente usa muito a fisioterapia aquática, mas ela já era hidrologia, a gente já teve muito, e ainda muita gente usa ainda como a hidroterapia, só que a hidroterapia ela envolve um monte de áreas, né? Às vezes eu fazer uma bolsa de gelo, que é considerado, né, hidroterapia, e aqui eu vim falar da fisioterapia aquática, que é a terapia realizada em piscina, né, que é totalmente diferente das terapias com água, que podem ser utilizadas em outras modalidades e assim por diante, né? Então a gente vai ter a fisioaquática, a hidroginástica, né, que envolve o professor, né, o educador físico, que confundem muito também, né? Qual é a hora do educador físico, qual é a hora do fisioterapeuta. Exercícios na água é uma nomenclatura que também já foi usada há um pouco tempo. E a natação terapêutica, voltada para o paciente neurológico, que muitos terapeutas trabalham com o nado adaptado do paciente deficiente. Então, a gente consegue mostrar um pouco as nomenclaturas. Mas vamos pensar, a terapia hoje realizada em piscina, a nomenclatura mais atual é a fisioterapia aquática. E aí, o que a gente tem? Existem inúmeros lugares, né, onde são aplicados a essas atividades. Então, os balneários, esse que eu fiquei desesperado, que eu fiquei imaginando dando depoimento dentro de um balneário desse, né? Eu falei, Deus me livre, não quero isso não, hein? Não quero estar aqui nos próximos 30 anos, nem 50, nos 30 anos falando aqui de como que eu era fisioterapeuta aquático. Já mexi todo enrugado dentro de um balneário. Não, vamos mudar esse foco aí. Então, nós temos duchas quentes, frias e mornas, compressas úmidas, né, onde envolve toda a hidroterapia, a crio, a talaço, né, terapia realizada no mar, que tem bastante tratamento em relação a isso e eficácia também, porque a gente tem que pensar que, eu acho que a fisioterapia, quando a gente fala fisioterapia aquática, a gente tem que pensar em tratamento que é validado, ou que é comprovado cientificamente, né? Então, assim, é o que o Dr. Felipe falou, existem muitas atividades clínicas que as pessoas não comprovam. Então, assim, ela sabe pela clínica dela que está muito bom, que ela consegue melhorar o paciente, porém, a hora que a gente vai ver o que tem de publicação em cima disso, a gente não acha nada. Então,
que falta para a gente, né, para nós fisioterapeutas? Publicarmos mais. A gente faz um trabalho bom, mas o que a gente precisa? Se basear na evidência. Pegar o que a gente faz e começar a comprovar cientificamente o que está acontecendo. E aqui eu estou falando da fisioaquática, a gente tem muito pouco artigo, muita pouca publicação em relação aos tratamentos. E a gente sabe que existem inúmeros tratamentos, fora, né, daqui do país. Então, a gente tem que começar a pôr a nossa... E dentro do âmbito internacional, a gente está muito bem cotado, porque a gente publica bastante, mas assim, o publicar bastante é muito pouco dentro da demanda total. Se a gente comparar com outras áreas do respiratório, da neuro, a gente não tem nem 5% de publicação. Então, isso aqui a gente fala que da fisioaquática falta publicação. Então, vamos lá. Continuando, a gente tem ainda a parte de turbilhonamento, hidromassagens, a hidrocinesioterapia, que é a atividade feita em água, e aí eu falo que muita gente acha que a terapia aquática em si é levar o paciente para dentro da piscina e fazer qualquer atividade que eu faça em solo, e isso não é uma realidade. Então, assim, quando a gente transporta a terapia de solo para água, não que não vai melhorar, porque a gente tem uma eficácia que existe, né, que comprova que a gente consegue ter uma melhora. Porém, quando a gente faz uma terapia aquática específica, dentro dos métodos aquáticos, dentro do embasamento de imersão, a gente tem uma melhora de quase 85% dentro do processo total. Então, só para a gente pensar que na terapia aquática não é somente colocar o paciente na piscina e achar que aquilo já está fazendo uma terapia. Então, a gente precisa se embasar no que está acontecendo. Aí vamos puxar um pouco os históricos, né? O que a gente tem dentro da evolução da terapia aquática. Antigamente, né, e bem lá nos tempos remotos, a água já era utilizada, já tinha um efeito curativo, lógico que no começo era empírico, mas a gente usava como parte religiosa, adoração mística, mas ela tinha um poder de cura. Então, assim, não se sabia por quê, mas a água melhorava o indivíduo. Né? Ninguém estudava em si. Tinha os curandeiros, tinham as pessoas que pensam, os religiosos, e acabavam fazendo tratamento através de água, através da terapia com água. Mas ninguém estudava em torno dos conceitos, e a gente sabe que hoje esse início foi importante para a gente começar a montar as nossas terapias mais futuras, né? Porque a gente se baseou através disso. Por volta lá de 2400 a.C., já a cultura indiana já usava a água como instalação de higiene. Então, isso é muito importante, né? Para a gente, quando a gente pensa nisso, tomar um banho faz parte, para alguns, né? Mas, assim, mas a gente acredito que todo mundo tome banho. Mas, assim, a gente usava a água por esse efeito. Então, assim, imagina 2400, mostrando a importância do banho, né? Que a gente já tinha um monte de processo curativo só com a higiene pessoal. Isso é uma coisa que acontece. Eu brinco isso, mas assim, a gente tem muito paciente que fala assim, hoje é dia da piscina, então, já tomei banho lá, não precisa tomar banho em casa. Então, a pessoa acha que o cloro já lava tudo, né? Por volta de 1500 a.C. também, os hindus já usavam a água para combater febre. Então, e hoje em dia, se a gente for pensar, né, quem é pai, quem é mãe, sabe que o filho está com febre, a gente às vezes dá um banho um pouco mais morno, um pouco mais frio, e isso vai abaixando a temperatura. Então, assim, isso já vem de tempos remotos. Hoje é comprovado, mas você imagina milhões de anos antes, né? Como que isso era pensado em relação ao tratamento, não tinha empírico, mas sabia que se resolvia. A era da cura da água, então, ela teve bastante evolução de tratamento e, assim, e ação benéfica, que isso nos proporcionou bastante efeito para nós termos essa especialidade hoje em dia de usar a água como forma curativa. Tá? Então, teve bastante ascensão nessa era de 500 a 300 a.C. Aí, já os japoneses, nas civilizações antigas, e os chineses, davam a menção, né, da água para adoração, por ficar períodos prolongados. Isso é uma coisa muito forte, né, dentro da cultura oriental, de usar a água como forma curativa, né? O Ocidente nem tanto, mas o Oriente tinha bastante, né? E até hoje eles meio que mostram bastante importância em relação a essa parte de tratamento. E aí, Homero, né, era um outro pesquisador na época, ele usava a água para combate de
lesões e de tratamentos emocionais, onde eles punham as pessoas no meio aquático, e hoje a gente sabe, hoje em dia, que o efeito psicológico, né, melhora muito, tanto de tratamentos psicossociais, então a gente sabe que a água, hoje em dia, tem comprovação para isso, mas que, no passado, tratava-se uma melancolia. As pessoas saíam melhor do meio aquático, mas ninguém sabia o porquê. Então, todos esses embasamentos a gente trouxe para o nosso dia a dia, e hoje se pesquisa, né, hoje a gente tem comprovação do que acontece. Lá no Império Romano, né, as primeiras piscinas, onde, infelizmente, somente a alta classe da época que tomava banho, né, ou a classe social inferior ficava somente dando banho ou somente esperando com a toalha para poder retirar as pessoas dessas piscinas, né? Isso aí mostrando um pouco da era romana em relação às piscinas aquáticas, né? Que, se a gente for pensar um pouco da história, mostra bastante coisa em relação a isso. As duchas de imersão, né, mostrando os pacientes de tratamentos de pele, então tomando duchas ou banhos em relação dentro dos balneários assim por diante. Isso lá na 1827, 1897, né? No século XX, na Europa e Estados Unidos, surgem os spas, as saunas, o tanque de Harbert, o turbilhão, e vem, já de um ponto importante para a gente, os nossos primeiros métodos aquáticos, que é o Bad-Ragaz e o Haluik dentro do tratamento, que perdura com a gente até hoje, né? Então, a gente tem muito desse embasamento para os nossos tratamentos com piscina. Aqui no Brasil, para você ver como a gente é bem novinho, né? Começou por volta de 1922, na Santa Casa do Rio de Janeiro, onde eles usavam os banhos de água doce e salgada, e quem foi o precursor inicial foi o Dr. Arthur Silva, da época. Aqui, no Brasil ainda, nós em 2012, foi fundada a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, só a título de conhecimento, né, que o doutor acabou de falar da importância das associações, né, junto às nossas equipes. Então, isso faz parte, porque a gente consegue ter uma maior credibilidade e regulamentação das nossas áreas, isso faz parte, né, das associações. E um dado muito importante para a gente, que é um avanço muito grande da fisioterapia aquática. 3 de setembro de 2014, o COFITO deu uma resolução e a fisioterapia aquática se tornou especialidade. Ou seja, nós deixamos de ser recurso terapêutico, que a gente entrava no recurso, a gente era um recurso da fisioterapia, e agora a gente é uma especialidade como ortopedia, neurologia, respiratória, assim por diante. Então, passa-se, a partir desta data, nós estruturarmos um novo rumo, uma nova diretriz de tratamento. Por quê? Antes a gente fazia parte de recurso. Muda um monte de coisa isso, né? Muda a importância para a gente da aquática, muda resoluções para as universidades, que agora tem que existir leva-se um tempo, claro, mas assim, tem que existir a disciplina em si de fisioterapia aquática, e não somente um recurso dentro do contexto das outras áreas, né? Então, e por que foi feito isso? Porque eles começaram a ver que a gente não é um recurso, que não dá para pôr o paciente dentro da piscina e achar que o que a gente faz em solo faz em água. Então, a gente tem que começar a especialização dentro do título, dentro do que eu posso trabalhar com o paciente. Voltando. Claro que existem pessoas que fazem o tratamento de solo na água, mas não tem o mesmo efeito como se a gente ficasse, né, muito específico, onde a gente tornasse uma especialidade, né? Eu vou me formar naquela especialidade dentro do curso. E aí a gente tem alguns efeitos importantes para a gente poder trabalhar em relação à terapia aquática. Então, por exemplo, se eu estou na piscina, eu tenho que pensar em princípio físico, porque ele muda, né? Não é igual no solo. O solo a gente tem gravidade e tem outras ações. Na água nós vamos ter um monte de efeitos. Nós vamos ter os efeitos fisiológicos que a imersão promove para mim. Além disso, eu tenho os métodos aquáticos, que também eu vou, dentro da expertise de cada área, eu vou me adaptar ao tratamento que eu estou realizando, e as técnicas e recursos que eu utilizo dentro desse processo.
Aqui, só para a gente mostrar rapidinho, dentro dos princípios físicos, nós temos um monte, né? Densidade, viscosidade e resistência, flutuabilidade e empuxo, pressão hidrostática, mostrando que cada grau de imersão que eu encontro, eu tenho uma diminuição de peso. Então, assim, por exemplo, se um paciente está fazendo terapia em solo e o médico ainda não liberou por causa que ele fez uma cirurgia de LCA, e aí o médico fala, só vai poder jogar carga nesse joelho daqui tantas semanas, por causa do procedimento cirúrgico. Às vezes a gente pode pôr o paciente precocemente na piscina e falar, conversar com o médico, olha, você quer só 50% de carga, que no solo ainda não posso colocar, mas se eu colocar com água até o quadril, eu consigo trabalhar. Então, com a terapia aquática, muitas vezes, a gente antecipa o trabalho do procedimento que poderia ser feito em solo. Às vezes ele está em solo realizando somente exercício no tablado, que não pode descarregar peso, e na água ele já está andando. Então a gente antecipa. E a hora que esse paciente for liberado para fazer terapia de solo, para poder fazer marcha, ele já está com uma outra qualidade muscular, com uma outra expertise de propriocepção, de esquema corporal. Então, mostrando aqui, vendendo um pouco o peixe da aquática, mostrando que a gente antecipa muito o tratamento realizado, né? O que não pode ainda no solo, na água a gente consegue realizá-lo. Outra parte dos princípios físicos, o que a gente tem? Nós temos inúmeras funções. Então, por exemplo, da parte cardiocirculatória, a gente sabe que quando a gente está imerso no meio líquido, nós vamos ter aumento da pressão intratorácica, aumento da pressão do átrio direito, pressão venosa, aumento do débito cardíaco, mas, em contrapartida, a gente sabe que a nossa frequência cardíaca diminui. Lógico que eu estou fazendo aqui uma analogia em repouso. Não estou falando... Entendeu? Eu tinha segurado embaixo. Então, assim, não estou dizendo na hora da atividade, porque aí a gente sobe um pouco, mas aí é proporcional à atividade física. Mas em repouso a gente sabe. Então, por que eu tenho que falar isso? Porque na hora que eu for estruturar o tratamento do meu paciente, eu tenho que lembrar que a frequência cardíaca diminui, se eu deixar esse paciente parado no meio líquido. Então, eu vou ter que pensar em estratégias se eu quero que essa frequência diminua ou se eu quero que essa frequência aumente. Tá? Dentro da parte pulmonar, o que a gente sabe? Tem aumento de volume central, a caixa torácica tem maior compressão da caixa torácica e abdômen, eu aumento o meu volume de meu volume de capacidade vital, o volume de reserva, aumento o trabalho respiratório, porém, a gente tem uma redução da capacidade vital no meio líquido. O que eu quero dizer com isso? Que o paciente vai reduzir o volume de reserva expiratório, em média, 9% em terra. Muda muita coisa para o nosso paciente? Bastante. Então, não posso dizer que a água é 100% perfeita, né? Então, se eu tenho um paciente que eu vou ter que pensar em capacidade de reserva expiratória, que é VO2 máximo, que eu vou ter que condicioná-lo. Então, se eu penso num atleta, eu sei que se eu condicionar esse atleta dentro do meio líquido, eu vou ter uma diminuição de 9% do que foi feito em terra. Então, assim, num período que o atleta ou que o indivíduo não pode realizar, aí vale a pena, porque eu posso começar. Mas na hora que esse paciente já pode ser condicionado no solo, ou seja, ele já pode jogar peso em cima dessa estrutura, aí eu tenho que ir para a terra, porque eu sei que eu tenho um déficit de 9% do volume em terra. Então, assim, isso é uma coisa que é importante eu saber? Sim, porque se é um paciente que não pode ficar sobrecarregando a estrutura, então, assim, não posso descarregar peso em solo, ele vai ficar na água o tempo todo. Só que eu sei que vai demorar mais tempo, eu vou ter que montar uma terapia onde visa melhor essas estruturas de condicionamento, porque isso é um efeito que a água me promove. Dentro da parte renal, nós sabemos que a gente vai existir micromassagem das estruturas, né, renais, seja na água quente ou água fria, aumenta o volume miccional e o trabalho renal, vai diminuir, eu vou ter excreção de sódio e potássio e, consequentemente, aumentar a diurese, né? Eu tenho aumento da diurese no meio líquido, então toda vez que a gente entrar na piscina, vai aumentar essa micção. Isso faz parte? Faz parte. Então, não acho que é estranho, nossa, aumentou a minha diurese. Faz parte. Estou dizendo que isso é efeito fisiológico, né, que existem no meio líquido. Dentro dos tratamentos aquáticos, nós temos inúmeras, né, áreas ou métodos de tratamento. Então, por exemplo, vamos pensar no Haluik. Então,
Primeira técnica que a gente está mostrando, atividades de equilíbrio, de rotação, onde a gente consegue ter uma visibilidade melhor dessas atividades, né? O que eu posso realizar, seja uma terapia individual, uma terapia em grupo, mas mostrando atividade, né, e a ação de ganho de equilíbrio no meio líquido. Uma outra ideia, bastante utilizado hoje, né, que está na moda também, Pilates. Então, o Warrior Pilates, a gente faz bastante Warrior Pilates na água, que a gente usa as molas. Lógico que a gente não vai fazer o Pilates de aparelho, mas a gente faz a adaptação de alguns ajustes, de algumas estruturas, para a gente realizar a terapia, né, com o Pilates. O Atsu, né, de relaxamento, mostrando os relaxamentos que a água nos promove, e ela por si só já dá um benefício, mas aqui mostrando a gente no meio líquido fazendo esse relaxamento. Um outro, o Aquadynamic, né, que é um outro método de relaxamento, onde a gente tem, além do efeito do relaxamento, uma ativação vestibular, buscando essas ações vestibulares, né, e um relaxamento por feedback negativo, porque ele entra por uma ação acessória. Bajragas, onde a terapia dos anéis, né, que a gente pensa no solo, é muito parecido com o PNF. Então, usa as rotações, usa as mobilidades de propriocepção, voz de comando, e a gente usa isso no meio aquático para trabalhar com o paciente. Dentro de equipamentos, nós temos inúmeros, né? Então, cama elástica, pranchinha para propriocepção, a transferência do paciente no meio líquido com o lift, né, o elevador, para facilitar a vida do terapeuta, bicicletas subaquáticas, tem os elípticos, tala de lona, borracha, nós temos flutuadores, que mais? Nadadeiras, tablados, steps, né? Brincadeira, jogos lúdicos para as crianças realizarem atividade também de aprendizado e de recreação, porque trabalhar com criança não é tão simples, né? E a gente segurar essa criança no meio líquido, eles acham que é o tempo todo brincando. Então, a gente tem que usar alguns acessórios para que essa terapia seja um pouco mais eficaz, seja mais voltada para o meu objetivo terapêutico, e não somente colocar um paciente no meio líquido, uma criança, e só brincar com essa criança. Então, a gente tem inúmeros aparelhos que a gente pode estar utilizando, né? Inúmeros diferentes halteres, seja com peso, seja com EVA. Então, um vai flutuar, o outro vai ter uma imersão maior, porque cada paciente eu tenho que pensar numa estratégia diferente. Se o que eu preciso é aumentar a força concêntrica, aumentar a força excêntrica, então eu vou pensar no dispositivo correto. Se eu tenho que, na hora, favorecer um excêntrico, um concêntrico, então os aparelhos facilitam a nossa vida, mas eu tenho que saber o correto. Não adianta usar o mesmo aparelho o tempo todo. Então, a gente vai ter que pensar um halter diferente, seja ele de flutuabilidade ou de afundamento, mas para efeitos para cada paciente que vai apresentar. Tá bom? E aí, as áreas de atuação. Nós temos um monte, né? Se a gente for pensar, fala assim, em qual área a gente pode trabalhar na fisioaquática? Quase que em todas. Na neuro, ortopedia, na pediatria, reumato, gestante, geriatria, cardiovascular, respiratório, bastante coisas novas. Trabalho vestibular, onde a gente trabalha as vestibulopatias, então a gente tem protocolos novos agora para pacientes que têm as labirintites, a VPPB e outras mais. Então, a gente tem protocolos específicos para isso no meio aquático. Ação preventiva, condicionamento, relaxamento e recovery que tem agora. Então, a gente tem algumas terapias miofaciais para o meio líquido, né, pensando no recovery dos pacientes. E a parte hospitalar, que a gente vem cada vez mais, com essa evolução da fisioaquática, a gente tem muito centro com piscina. E, cada vez mais, os hospitais estão estruturando piscinas dentro da estrutura. Então, a gente não está mais com aquele paciente ambulatorial. A gente vem aquele paciente que vem de uma fase na internação, então a gente coloca o paciente que está no ventilador, então a gente tira da UTI, lógico, dentro de uma condição estável, mas assim, a gente pega um paciente que está numa UTI, traz para o meio líquido e volta para a UTI, então a gente consegue mostrar um pouco uma abordagem um pouco mais ampla da fisioaquática, e não somente aquela visão que a gente tinha antigamente, né, de fazer a terapia somente ambulatorial.
aqui mostrando ó, essa hospitalar, mostrando a UTI. Então, a gente começa numa banheira, mostrando uma criança no trabalho. Será que eu apertando aqui vai todos? Vai. Então, mostrando a criança desde a UTI no ventilador, depois, mostrando a criança já na piscina propriamente dita. Lógico que com todo o cuidado na borda, vou precisar de ventilação, vou precisar de um aspirador, se essa paciente precisar ser aspirada. Aqui eu vou mostrar uma aspiração. Então, a mesma paciente numa fase maior, né, fazendo terapia na água, mas usando ventilador, porque ela não respira sem ventilador. Um paciente lesado medular numa fase aguda, que ele está ainda utilizando colar cervical, mas assim, mostrando a precocidade de trazer esse paciente para o meio líquido. E não somente quando a gente está numa fase que ele já foi para casa. Então, a gente está mudando um pouco a visão hospitalar, né, da fisioterapia aquática. Aqui mostrando aspiração. Lógico que o terapeuta que está na piscina não dá para aspirar o paciente, porque ele estaria segurando, né? A não ser que tivesse alguém segurando. Se não existir, a gente passa para um cuidador e aí a gente aspira, mas o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. Então, o que eu queria mostrar para vocês era um pouco dessa evolução da fisioterapia aquática, né, dentro desses 50 anos, que a gente na fisioaquática não é 50. A gente tem um tempo menor, né, da evolução aqui em relação à terapia aquática, mas que cresceu muito. E que a gente cada vez mais, a gente vê cada vez mais adeptos, né? Eu falo muito comigo, assim, eu vejo muito ex-alunos que hoje trabalham na área e estão mandando muito bem em relação ao tratamento aquático. E assim, eu falo em São Paulo, mas eu falo em todo o nosso país, como vem crescendo. A gente que dá muito curso fora, a gente vê como vem crescendo o número de pessoas pensando em criar terapias, em criar piscina e assim por diante, né? Construção de piscinas em todas as estruturas, pensando na terapia aquática. Tá bom? Era isso que eu tinha que passar para vocês. Fico à disposição. Obrigado.